Malta, antes de começar, não se esqueça de deixar aquele like e subscrever o canal se gostam de vídeos como este e, claro, de passar na Prozis e usar o código ZUGATV para 10% de desconto. Vamos ao vídeo. Isto muitas vezes, estava aqui o Daniel a dizer que as pessoas dizem que chega. Então, chega porque os últimos 10 anos foram terríveis. Aqui está a grande vitória do Chega, que é a completa manipulação da verdade. Primeiro, nos últimos 10 anos nós tivemos sistematicamente aproximação à média europeia, constante. Nos últimos 10 anos tivemos o maior crescimento do salário médio em muito tempo, do salário mínimo. Tivemos, além do mais, uma diminuição simpática da desigualdade. Nós, que éramos dos países mais desiguais da Europa, agora estamos a média, para baixo da média, aos níveis de desigualdade, o que não é muito mal. A questão que nós temos da segurança é inexistente. Todos nós sabemos que as pessoas dizem que há insegurança, mas de facto não há. São os factos. Mas tem essa sensação. O Daniel falava dos subsídios. Esta mentira constante dos subsídios. Todos os dias eu recebo mensagens. Você anda a defender uns tipos, porque os imigrantes, quando chegam, recebem logo dinheiro à cabeça e casas. Mas posso ir mais longe. Quer dizer, por exemplo, a nível do bem-estar das populações, nós tivemos um crescimento muito melhor nos últimos 10 anos do que tivemos nos 10 anteriores. Dir-me-ás, há muitos problemas, claro, mas a nossa média salarial subiu nos últimos anos como nunca subiu. Mas as pessoas não sentem, mas é o que é. Mas isto é. E o mais, o salário mínimo também. Mas eu posso dar mais dados porque os últimos 10 anos foram bons. Agora, porque é que isto acontece? Acontece. Eu estava a dizer, toda a gente acha que os imigrantes recebem subsídios, toda a gente acha que há um problema com a segurança, toda a gente acha que a nossa economia está muito pior. E é muito interessante. De antes era a esquerda, o Partido Comunista e outros, que personificava o protesto. Sim. E nessa altura esse protesto tinha uma dimensão institucional. Mas também é por causa da linguagem que era utilizada. O Chega percebeu uma coisa muito bem. É que com as redes sociais, o tipo de linguagem que é utilizada para contestar é completamente diferente. É a ofensa, é o insulto, a mentira. Quanto mais gritares, porque aquilo está nas redes sociais, as pessoas já estão habituadas àquilo. Mentir não interessa, difamar não interessa, odiar não interessa. E, portanto, tens aqui este cocktail que dá origem a este crescimento, que é, sobretudo, baseado num conjunto de mentiras que não se conseguem combater. Malta, isto é absolutamente inacreditável. Sinceramente, isto é inacreditável. Porque vocês reparem que ele tocou em tantos pontos, ele disse tanta barbaridade em tão pouco tempo que é uma coisa quase inacreditável. Completamente. Malta, o vídeo vai já continuar, mas não se esqueçam de passar na loja do Zuga, loja.zugapodcast.com e comprar merch incrível como esta que eu tenho aqui. Imposto é roubo, está aí o link na descrição. E é isso, vamos para o vídeo. Então, vamos começar pela questão do crescimento económico e do salário aumentar e de nos últimos 10 anos as pessoas têm poder de compra e estão muito melhor economicamente. Bem, dizer o quê? O salário mínimo aumentou? Aumentou. O salário médio aumentou? Aumentou. Mas não existiu um aumento real, apenas um aumento nominal. Ou seja, não é por um número, não é? Ser um número superior que magicamente as pessoas estão a viver melhor. Porque isso não interessa assim dessa forma tão simples como eu recebia 500, agora recebo 1000, estou bem. Porque se fôssemos por aí, então, na Argentina, quando as pessoas apanharam com uma inflação de 200% e tiveram um aumento no seu rendimento de 100%, estavam a viver melhor. Porque estão a receber agora o dobro do que recebiam o ano passado. Só que as coisas estão ainda mais caras, então estão pior. E basicamente foi isso que aconteceu em Portugal e na Europa no geral, devido à impressão de dinheiro, simplificando muito, ok, para não estar aqui a explicar uma coisa durante muito tempo, depois a malta também se cansa, a impressão de dinheiro que fizeram nos anos do Covid. E portanto, é verdade que o rendimento subiu, sim, mas será que é mais fácil hoje comprar uma casa ou em 2015? A resposta é fácil. Em 2015 era mais fácil comprar uma casa do que hoje. E a casa, não sei se todos vocês sabem, que é provavelmente, se não de certeza absoluta, aquilo que é maior no rendimento da pessoa comum, não é? Que é o valor da renda, que é o valor da prestação ao banco, etc.
E essa ficou muito mais pesada do que há 10 anos atrás. E porquê? Primeiro, impressão de dinheiro completamente descontrolada, depois imigração completamente descontrolada, ou seja, artificialmente, não é? A aumentar a procura por casas, e depois a oferta, que é basicamente inexistente, porque se constroem 20 ou 30 mil casas por ano, quando temos um net positive, ou seja, temos mais 200 mil pessoas por ano, uma coisa assim deste ano. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer basicamente que tu não tens sítio para as pessoas irem, para as pessoas morarem, não tens. Para não falar que depois também tens o problema da desertificação do interior, onde basicamente a maioria das pessoas vive nas grandes cidades, e é aí que os preços aumentam brutalmente, não é? E depois também tiveste outras questões, que mesmo as matérias-primas ficaram mais caras, também devido ao Covid, etc. Portanto, tens, lá está, devido à inflação, que eles meteram-se a imprimir dinheiro que nem malucos, não é? E portanto, economicamente, as pessoas hoje estão pior do que há 10 anos atrás. Isto é basicamente falar com uma pessoa qualquer, ok? E a pessoa basicamente vai dizer isso, não é? Depois, sobre a questão da criminalidade, não é? E a insegurança. Bom, eu não sei porque é que as pessoas estão a mentir então. Porque, primeiro, há algumas pessoas que dizem que a percepção de insegurança não conta. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Vamos imaginar que a criminalidade é a mesma do que em 2015, do que em 2005. Vamos dizer que nos últimos 20 anos a criminalidade manteve-se basicamente a mesma, ok? Nos dados, factos, e vamos dizer que nós confiamos nos relatórios, ok. Mas porquê que hoje as pessoas têm uma percepção de insegurança em determinadas zonas da cidade, não é? E sentem-se inseguras em determinadas zonas da cidade, em várias cidades, em vários pontos do país, mas estou a dizer, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, enfim. Porquê que sentem essa insegurança hoje e não sentiam, por exemplo, em 2015? É porque para mim, interessa-me imenso isso, ok? Mesmo que não seja real, quando eu tenho várias pessoas, e neste caso, a maioria das vezes são mulheres, que dizem: eu não me sinto bem em determinadas zonas da cidade, eu já não passo ali, eu passava ali, agora já não passo, agora dou a volta, eu agora, a partir desta hora, já não saio à rua. Nós temos isto literalmente em televisão nacional. É porque isto não sou eu a dizer, eu já meti aqui montes de relatos, pessoas na televisão, inclusive eu lembro-me de uma vez de uma senhora a dizer que a partir das 7 da tarde já não saía à rua, já não dá para sair à rua, que isto está uma maluquice, ou seja, essas pessoas, porquê é que vão estar a mentir? São pessoas comuns, nas suas vidas, porquê é que haveria de estar a mentir em televisão nacional? É porque, claro, compreendo que aqui o Pedro Marcos Lopes diga que o venturamento para ganhar votos e tudo mais. Aliás, eu diria que todos mentem para ganhar votos. É normal, os políticos é assim, eles têm de fazer isso para ganhar votos, porque um político honesto perde eleições, ok? Não vai ganhar nada, não é eleito, porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade, portanto tem de se mentir, não é? Tem de dizer que existe almoços grátis, tem de lhes dar mais um subsídio, tem de basicamente, não é? É assim que funciona o jogo. Tens de mentir às pessoas, senão não ganhas os votos, não é? É muito raro as pessoas quererem um político honesto, normalmente querem sempre um mentiroso. Ora, o que acontece? Esqueçam os políticos, esqueçam o André Ventura, Pedro Marcos Lopes, esqueçam o André Ventura. Porquê é que as pessoas na rua estão a dizer isso? Porquê é que as mulheres estão a dizer isso? Porquê é que esta senhora que eu acabei de dizer disse isso? É porque ela ouviu o André Ventura a falar? Ou será que é porque vive numa determinada zona que sente-se muito insegura a partir de determinada hora? É porque o André Ventura podia dizer isso, não é? Podia tentar meter medo nas cabeças das pessoas e não sei o quê, mas depois ela sai à rua e está tudo bem. Não é? Depois ela sai à rua e diz assim: bom, André Ventura é um bocado maluco, o gajo eu não sei, para mim está tudo bem, não é? Que toca noutro ponto, que é: estes indivíduos estão numa bolha, como todos nós, de determinada forma, estamos numa bolha, todos nós. Eu posso dizer que na minha bolha, eu se calhar, diria um partido libertário qualquer, um gajo que apareça tipo Javier Milei, vai vencer eleições. Porquê? Porque todos nós, mais ou menos, não é? Claro que tenho amigos que pensam um bocadinho diferente, etc. Mas eu diria que a maioria do meu círculo, digamos assim, que eu falo sobre estas questões de política, são pessoas que concordam comigo, não é? Claro que falo com pessoas que discordam, obviamente, mas pronto, não é? Nós no nosso grupo de amigos, não é? A mesma coisa do que, por exemplo, quando eu vou ver a bola, não é? Vou ver a bola com os meus amigos que são benfiquistas, tal e qual como eu,
E o Benfica, pronto, está sempre bem, não é? Se o árbitro apitar para o outro lado, está mal, não é? Porquê? Porque é aquele clube, não é? E estes indivíduos é igual. Ou seja, eles estão numa determinada bolha, aquela bolha tem aquela cassete, digamos assim, e repetem a cassete, e repetem a cassete, e repetem a cassete. Portanto, aqui o Pedro Marcos Lopes acha que, basicamente, o André Ventura conseguiu manipular 1.300.000 e tal pessoas para votarem nele porque é tudo mentira. A questão da imigração descontrolada que gera problemas de insegurança é mentira. A questão de os portugueses serem roubados à força toda também é mentira. A questão de as pessoas hoje não conseguirem comprar uma casa também é mentira. Ou seja, para ele está tudo bem. Ele disse, não, claro que há coisas para melhorar. Claro que há coisas para melhorar. Há sempre coisas para melhorar. Mas estamos melhor. O que é que ele não falou? Não falou da Letónia, da Lituânia, da Estónia, da Roménia. Ou seja, ele não falou de imensos países que há 20 anos atrás eram muito mais pobres do que Portugal e hoje são países mais ricos do que Portugal. Sim. E se continuamos neste caminho, aquilo que vai acontecer é que vamos ser o país mais pobre da Europa. Vamos ser o país mais pobre da Europa. É só continuar neste caminho, ok? Onde um jovem português qualificado sai de Portugal. Porquê? Porque ele sai da universidade, está aí um ano ou dois a trabalhar, e depois diz assim, bom, aquilo que eu ganho não chega para comprar uma casa, não consigo comprar uma casa, não consigo sair da casa dos meus pais, não consigo pagar uma renda, então o que é aquilo que eu vou fazer? Bom, vou para fora. Vou para fora de Portugal, porque em Portugal não consigo. Depois tu precisas de imigrantes, que é para tentar sustentar o ponzi da segurança social, não é? E então manda vir imigrantes, só que mandas vir imigrantes, os imigrantes não são portugueses. Ora, não são portugueses, vai sempre existir uma mudança cultural normal, que vai sempre existir, não é? E depois tens de pensar quem é que quer vir para Portugal. Será que existe suíços que quer vir para Portugal? Será que existe, ou seja, qual é que é a pessoa que vem para aqui para ganhar dinheiro? Tem de ser uma pessoa mesmo muito pobre, ou seja, tem de ser de um sítio do mundo onde se ganha mesmo muito pouco dinheiro, ou seja, tem de ser um país de terceiro mundo, completamente, não é? Senão não tem interesse completamente de vir para aqui. Talvez alguns brasileiros, não é? Os brasileiros querem vir para aqui, mas eu agora até já tenho visto vídeos de mesmo brasileiros que já nem querem vir para Portugal. Portanto, vejam ao ponto, ao ponto em que chegámos, em que até para imigrantes, se calhar já muitos já nem querem, se calhar vai chegar a um ponto tão ridículo que se calhar nenhum paquistanês quer vir para Portugal, não é? É uma coisa inacreditável. Mas vejam só, o maior incentivo para os imigrantes virem não é o salário. Não é. Isto basicamente pode falar com qualquer imigrante que seja honesto e vai-vos dizer, eu não venho para Portugal para ganhar dinheiro. Eu venho para Portugal para ter a cidadania portuguesa. Esse é o ponto. Eles querem a cidadania portuguesa, que é para depois terem a cidadania portuguesa, podem ir para outro país europeu qualquer, ganhar mais dinheiro. Basicamente, este é o esquema, não é? E este indivíduo aqui, o Pedro Marcos Lopes, pelos vistos, acha que é uma coisa perfeitamente normal. Uma pessoa em 5 anos ter a nacionalidade portuguesa e poder, enfim, dizer que é português. Dizer o quê? Lá está. Esta propaganda na televisão não vai parar, porque estas pessoas precisam do Estado. Basicamente é isto. Elas precisam do Estado para comer. A SIC está completamente falida. E depois precisa dos subsídios para subsistir. Então o que é que vai fazer? Tentar endrominar as pessoas. E pronto, malta. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham, ok? Deixem aquele like, subscrevam o canal. E pronto. E é isso. Está aqui a aparecer mais vídeos no ecrã. Portanto, se gostaram deste vídeo, pode ser que também gostem de um desses. E é isso, malta. Fiquem bem e até a próxima.